Bom dia, meu querido. Deus te abençoe. Aqui no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos filhos de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual ele nos fez agradáveis a si no amado. Deixa eu te dizer algo, meu querido. Quando Deus criou você, quando Deus criou a mim, ele te criou com um plano, um projeto, um propósito. Então ele te criou para você dar certo. Ele te criou para que você seja o que ele planejou para você, que é uma pessoa boa, resolvida, de sucesso. Tudo que é bom e perfeito, amado, vem de Deus. Então os planos de Deus e os pensamentos de Deus a seu respeito não são os teus planos e os teus pensamentos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Então nós entendemos que Deus, quando nos criou, ele nos criou com o melhor que ele tinha para sermos o melhor que nós possamos ser. Por quê? Porque Deus é bom, meu querido, e ele sempre vai estar nos direcionando para aquilo que é bom e perfeito. Aí você pode me perguntar, mas Antônio, tantas pessoas nascem no mundo e elas sofrem, algumas nascem e nascem doentes e a vida delas é um tormento. Meu querido, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo perfeito, está lá no livro de Gênesis, e a Bíblia diz que Deus não cria nada que não seja perfeito, nada que não seja bom. Toda a criação de Deus é boa e perfeita. Mas houve o pecado, o homem desobedeceu, caiu, se destituiu da glória de Deus, se afastou de Deus por causa do pecado e toda a sua genealogia passou a receber essa maldição da culpa por causa do erro do primeiro Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que Deus recriou o homem segundo a vontade dele em Cristo Jesus. Jesus é o segundo Adão, ou seja, o primeiro dentre muitos. A genealogia de Jesus é a genealogia perfeita, porque quando estamos em Cristo, inseridos em Cristo, nós somos perfeitos nele, não em nós mesmos. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Por quê? Porque aqui na terra a Bíblia diz, amados, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há perfeição no homem. Nenhum homem pode dizer assim: sou perfeito, não tenho erros, não tenho falhas, não tenho pecados. Agora, Jesus Cristo veio ao mundo sem pecado, foi condenado à morte, uma morte de maldito, que era a morte de cruz, tá? Foi sentenciado pelo próprio homem e pagou o preço que o homem era para pagar. Por quê? Porque como ele não pecou e ele morreu inocentemente, ele sim pôde resgatar o homem daquela culpa. Amém, querido? Então ele foi oferecido como resgate pelaquela culpa, para que a ira de Deus fosse aplacada e o homem não recebesse a condenação do seu erro, do seu pecado. Então, hoje, o maior pecado que a humanidade está sofrendo e será condenada não é pelo fato de ser um homicida, pelo fato de mentir, de matar e de roubar. Hoje, o maior pecado que a humanidade comete é de não ter reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador, não ter reconhecido o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não ter se entregue a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque ele foi o único homem perfeito na face da terra, que andou por sobre a terra, que fez milagres e maravilhas e que morreu inocentemente. O homem morre por causa da culpa dos seus de Adão, do pecado de Adão. A terra foi amaldiçoada. Então o homem morre por causa da doença, por causa das coisas ruins que vieram por causa do pecado. Amém, querido? Mas Jesus não. Jesus morreu inocentemente, pagou o preço do pecado que era para eu e você pagar. E hoje nós em Cristo Jesus podemos ser perfeitos e sermos recriados em Deus por meio de Cristo Jesus. Deus nos fez agradáveis a si em Cristo Jesus. Uma manhã abençoada para você, Deus te abençoe. Amém, querido? Fica na paz.